Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. E hoje estamos aqui para falar da China, falar do processo de envelhecimento e algumas contradições, algo bem importante aí para os nossos grandes vestibulares. Então, eu sou o professor Corrêa e hoje escolhi esse tema. E diferente de outras postagens, aqui no nosso canal, eu escolhi trabalhar com 3 matérias ao mesmo tempo. Tem uma matéria postada no dia 10, tá? Sobre a bomba relógio. Né? A bomba relógio é o título da matéria, né? A bomba relógio demográfica. Outra matéria também postada no Facebook no dia 10/5, né? Sobre a perseguição de mulheres muçulmanas. E uma matéria do dia 1, também do mês 5, sobre a nossa região sudeste, sobre o Brasil. Então, eu acho que vale a pena fazer uma relação aí entre essas 3 matérias. Vamos lá. Esta matéria, né, do jornal El País, um jornal que inclusive recomendo para vocês, é um jornal que tem um bom conteúdo analítico aí, pensando nos nossos vestibulares. Então essa matéria, com o título A Bomba Relógio Demográfica que ameaça a China, população em queda e mais idosa. Matéria do dia 5 aí de maio, né, que eu postei, como já disse para vocês. Essa matéria, ela foi elaborada a partir de uma matéria publicada pelo jornal Financial Times, tá? Que publicou números compilados do censo 2020, do censo chinês 2020. Agora, como o jornal teve acesso a esses números, eu não sei. Eu só sei que o governo chinês, né, o Departamento Nacional de Estatística, afirmou que não é isso, a população chinesa não está em queda. Óbvio, a população está envelhecendo, mas não está em queda. De acordo com o Financial Times, a população continua abaixo do 1,4 bilhão, né? E já faz um tempo que está nesse patamar, né? Então não só agora a população não cresce, como de acordo com o Financial Times, a população começou a encolher. O governo chinês, ou o Departamento Nacional de Estatística, que estava prestes a publicar o resultado, né, o resultado do censo 2020, seria publicado só agora em 2021. Negou categoricamente isso. E como é tradição de todo o partido, né, de todos os órgãos ligados ao Partido Comunista Chinês, soltou um comunicado bem seco, bem direto. Entre aspas, a população continuou crescendo. Fecha aspas. Quer dizer, a população continuou crescendo, mas continuou crescendo com relação a 2019? Ou continua crescendo com relação a 2010? Daí, né, provavelmente, com relação a 2010, sim, houve um crescimento. Mas como que está aqui nesses últimos anos? Aí que fica essa dúvida. De acordo com a publicação do Financial Times, a cada ano nascem menos crianças. O que também, né, dá para imaginar. Só que os números publicados são números bem preocupantes. Tá? O jornal diz que em 2016 nasceram 17,86 milhões de crianças. Tá? E 2016 é um ano emblemático. Foi quando acabou a política do filho único. Essa política ela existiu por 30 anos com um extremo rigor. Ela foi iniciada lá no comecinho dos anos 80, né? E até 2010, né, o rigor era extremo. Depois começaram algumas flexibilizações, perdão. Em 2016, bom, é tudo muito complicado com relação à China, mas a grosso modo, os chineses têm liberdade para ter 2 filhos. Tá? Agora já estão falando em um terceiro, muitos já falam que não existe, em certas localidades, já não existe mais controle algum. Tá? Bom, mas lá, o fim da política, quando os chineses tinham ali a certeza de que o segundo filho estava liberado, foram 17,86 milhões.
E em 2019 nasceram 14,65 milhões. 2019, não temos aí os impactos da pandemia. Isso é outra história. Provavelmente um número menor ainda virá com relação a 2020. Então é bem significativo. De 17, vou arredondar aqui, baixou para 14 milhões de crianças nascidas nesse ano. Tá? Mas o governo reluta, o governo está dizendo que precisa trabalhar melhor os números para depois esses números serem publicados. Qual que é a preocupação? Bom, a preocupação é nítida. Vai faltar mão de obra. O envelhecimento é óbvio, o envelhecimento é algo que não pode ser contido. Né? As pessoas envelhecem e, naturalmente, graças à natalidade, a população vai sendo, né, reposta, e população, e, a grosso modo, lógico, é mão de obra. Então, podemos imaginar falta, eu sei que é difícil falar em falta de mão de obra para um país com uma população perto de 1,4 bilhão, mas é a realidade. A atual mão de obra vai envelhecer, vai se afastar do mercado de trabalho e essa mão de obra não vai ser reposta na mesma proporção. Né? Outra preocupação importante, a previdência social. Esses que se afastam do mercado, né, eles ficam dependentes da previdência social, né, ou, podemos falar, aposentadoria. Fora outros custos, né, que essa massa aposentada representa. Na saúde, muitas vezes um asilo, bom, tudo aquilo que for subsidiado para o idoso. Então isso, matematicamente, tem, lógico, uma proporção gigantesca. Tá? E podemos também dar uma extrapolada aqui e pensar o seguinte, eu sou um investidor, eu tenho títulos chineses, o que basicamente é a mesma coisa que ter um cheque de uma pessoa. Né? Então eu tenho títulos da dívida pública chinesa, que com uma economia tão forte, que cresce tanto, né, eu posso falar que são títulos de baixíssimo risco. Voltando ao exemplo, é como ter um cheque de uma pessoa que economicamente está bem estabelecida. Só que é um cheque que eu vou poder descontar só a médio e longo prazo. Se eu percebo que essa pessoa hoje, economicamente falando, ela está bem, mas que para médio e longo prazo eu vejo certas complicações, qual é a tendência? A tendência é eu querer me livrar desse cheque. Eu não quero esperar chegar para ver se o tal cheque vai ter fundo ou não. Então eu posso pensar numa desvalorização dos títulos da dívida chinesa, o que é algo muito ruim para a imagem, óbvio, que o país busca construir. Daí essa, né, iniciativa do partido de segurar, de não publicar imediatamente esses números. Agora vejam a contradição que está nessa matéria publicada também no dia 10, né, no dia 10 de maio. Para reduzir a natalidade em Xinjiang, China ataca muçulmanas. Bom, como assim? Reduzir a natalidade. A China busca estimular a natalidade. A China busca estimular a natalidade e não está conseguindo. Esses 30 anos de rigor na política de controle da natalidade mudou a mentalidade dos chineses. Os chineses não querem ter filhos. Muitos não querem sequer se casar. Outros não vão conseguir. Porque na faixa etária, em torno dos 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, há uma desproporção de homens e mulheres. Você chega a ter 35 milhões de homens a mais do que mulheres. 35 milhões. Né? A conta não fecha. Né? Então muitos não vão conseguir se casar simplesmente porque o número aí é incompatível. Mas o principal, uma mudança de mentalidade. Jovens chineses não querem se casar, não querem ter filhos. Né? Essa política aí de controle de natalidade foi uma coisa assim, né, desumana e mudou a maneira como, né, as pessoas entendem o mundo. E peraí, então a China busca estimular, sim, estimular a natalidade e não está alcançando bons resultados, ou nenhum. Só que
província de Xinjiang está acontecendo o contrário. As mulheres estão sendo perseguidas e muitas estão sendo forçadas a esterilizações, caso já tenham um filho. Não é? Mas por quê? Por que isso? Porque esta província, a província de Xinjiang, ela tem uma forte tendência separatista. Então a China tem medo do separatismo de Xinjiang, que possa estimular o separatismo também de outras províncias onde a maioria não é chinesa. E hoje existe hoje não, já há décadas, um verdadeiro plano de riscar do mapa as culturas não chinesas. O que, por exemplo, já acontece a longa data na província do Tibete. A cultura tibetana está literalmente desaparecendo. O líder máximo do povo tibetano fugiu lá nos anos 50, foi forçado, né, a fugir e nunca mais pisou em solo tibetano. Então, com o receio de um possível separatismo associado à província de Xinjiang, você tem isso, uma perseguição às mulheres, sobretudo, e medidas restritivas ou até mesmo esterilizações forçadas. Então, enquanto o Partido Comunista quer que a população continue crescendo, porque, é óbvio, isso está associado à mão de obra e à própria manutenção econômica daqui a algumas poucas décadas, porque eu imagino que aquele que está na ativa contribui para o sustento daquele que já está aposentado. Então, enquanto o governo quer uma população que cresça, nessa província não. E, sobretudo, porque a população iugur, né, a população da província de Xinjiang, e eles são em sua maioria muçulmanos, e têm uma cultura de famílias numerosas, isso é parte da cultura do Islã, a valorização da família, a valorização dos filhos como a maior riqueza que a família pode ter. A tendência é um número maior de filhos, só que um número maior de filhos significa um número maior de não chineses nesta província, o que tende a fortalecer o separatismo. E isso preocupa. Então é difícil lidar com isso, né? Ao mesmo tempo eu quero estimular a natalidade e vejo que não obtenho resultados. E por outro lado, em algumas províncias, especialmente nessa, eu quero forçar a redução da natalidade para não ter o crescimento dessa parcela, a parcela que não é chinesa, que seria a etnia Han. Então, hoje, a perseguição é enorme aí na província de Xinjiang. Esta ilustração traz a localização da província de Xinjiang. Vocês podem ver que ela fica exatamente ao norte da província do Tibete. E eu estou chamando de ilustração porque nem sequer escala possui. Então não podemos chamar de mapa, correto? Bom, e essa província vem aparecendo com grande frequência nos jornais. Não só pela questão separatista, que envolve o povo de Xinjiang, o povo iugur, mas também pelo número de presos por questões que tudo indica são questões políticas, presos que podem passar de 1 milhão. E esses presos aí por motivações separatistas ou por suspeita, né, que possam se tornar referências ao separatismo, eles trabalham. E muitas dessas prisões, né, que no caso da China a prisão está sempre associada ao trabalho, o que me parece ser algo saudável, mas não neste ritmo. Né? E nesses centros de reabilitação, como são chamados pelo Partido Comunista, o trabalho é intenso e, além disso, essas pessoas são forçadas, num nítido processo de lavagem cerebral, a esquecer a cultura iugur e, sobretudo, abandonar o Islã. Como eu posso forçar uma pessoa a abandonar uma religião, algo que vem de berço? Isso é possível, sim. Né? É claro que isso, num processo de lavagem cerebral, fica muito mais fácil.
Agora, óbvio, a China não aceita nenhum tipo de questionamento que venha de fora sobre questões como essa, né, ou qualquer outra decisão interna. Qualquer país que busque se intrometer em questões internas vai, óbvio, enfrentar, por parte do Partido Comunista, vai enfrentar aí grandes embaraços em temas diplomáticos. Aí você pode falar, pô, mas o Trump batia de frente. Mas essa é a própria escola política do Trump. Do tempo lá que ele foi candidato e foi eleito, ele já acusava a China de roubar empregos. Depois acusou a China de ter criado o vírus e etc. Agora, peraí, a Casa Branca tem um poder de persuasão, né, digamos, de bater de frente. Isso não é para qualquer país, obviamente não é para o Brasil. Agora, uma questão que é levantada é que, assim, muitas empresas têm seus produtos fabricados por esse povo, né, o povo iugur especificamente, preso por questões ideológicas, religiosas, étnicas, e, óbvio, o custo desta mão de obra é praticamente zero. Né? Então surgiu por parte do Trump, por que não defendê-lo uma vez só, a ideia de banir mercadorias vindas desta província. O que certamente seria algo, eu acho que sem nenhuma eficácia. Seria muito fácil simplesmente a China declarar que a mercadoria X veio da província Y e não associar a esses lugares. E aí você vai levantar quais as empresas têm suas mercadorias produzidas por presos por essas questões em Xinjiang. Várias marcas americanas, inclusive outras marcas europeias. Então, aí fica toda essa complexidade do capitalismo. Mas é curioso isso, né, no aspecto de eu quero estimular o crescimento da população, mas eu não quero o crescimento da população de Xinjiang, tampouco da população de origem tibetana. Por quê? Porque queremos uma China 100% chinesa, chinesa no sentido étnico. E olha que já é quase isso. Quase 90% da população chinesa é da mesma etnia. São minorias, mas a preocupação que essas minorias possam se fortalecer. Bom, e daí a importância de termos números confiáveis com relação à população, não só, mas no caso aqui, né, escolhido hoje aqui para o nosso papo, termos números para poder simplesmente realizar aquilo que é dever do Estado, que é o planejamento. Não é dever do poder público, seja ele federal, estadual ou municipal. Né? E isso fica muito complicado quando se vive uma pandemia. E mais ainda, como conversamos aí há 2 semanas, uma epidemia e a triste notícia de que não vamos realizar o censo 2021. Né? Olha aqui essa matéria publicada no dia 1 de maio. No auge da pandemia, Sudeste tem mais mortos do que nascimentos em abril, apontam dados dos cartórios. Tá? São números que preocupam bastante. Como eu posso pensar o poder público, as ações do poder público, quando eu penso no SUS, quando eu penso simplesmente nos postos de saúde, nas futuras vacinações, quando eu penso em creche, ensino básico, né? Se eu não tenho esses números? Tá? O número de mortes superou o de nascimentos registrados no Sudeste, só na região Sudeste, em abril desse ano aqui. Então, o número de mortes superou o de nascimentos. Né? Esses dados são dados preliminares, foram publicados no dia 30, né, no último dia do mês de abril. Né? Os estados do Sudeste somaram aí 84.742 mortes. 84 mil, de novo, 742 mortes. E 79.924 nascimentos. Tá? Então, arredondando aqui, 84 mil mortes para 79 mil nascimentos.
Eu estou arredondando, mas vai dar uma diferençazinha aí de umas 200 pessoas. 84 mil morreram, 79 mil nasceram. É a primeira vez que isso acontece, desde o início, né, da chamada série histórica. O que é a série histórica? Desde que existe esse portal da transparência, chama Portal da Transparência do Registro Civil. Então você tem a assinatura ali, né, de um atestado de óbito, publicou, assinou o atestado de óbito e nascimento, está publicado e temos aí em tempo real. Então, aqueles que dizem que as mortes não acontecem, os negacionistas, né, eles têm aí, ó, têm aí uma dificuldade de defender essa tese de que tem caixão vazio. Bom, deixa isso para lá. Né? Mas temos esse portal da transparência do registro civil. Os números estão aí. Ó. Em abril desse ano, 4.818 óbitos. 4.818 óbitos a mais do que nascimentos. Né? No mesmo período, foram 300, no mesmo período foram, né, do ano passado, 37 mil nascimentos. 37 mil nascimentos a mais do que óbitos. Olha que número assustador, preocupante aí para o nosso futuro a médio prazo. Tá? Então, vamos lá, de novo, abril do ano passado, 37 mil nascimentos a mais do que os óbitos. Abril deste ano, 4.800 óbitos a mais do que os nascimentos. Não é pouca coisa de forma alguma. Então nós precisamos ter esses dados muito bem analisados, né, do Brasil inteiro para poder pensar políticas públicas para os próximos anos. Né? Mas pensar de verdade, não como a China está fazendo, que está escondendo os dados. Os dados não foram publicados oficialmente. Bom, pessoal, é isso. O assunto é complexo. Podemos olhar para a China e ver o porquê que eles estão escondendo esses números. Certamente eles estão preocupados com a imagem que a China tem no mercado financeiro, né, e como isso pode repercutir aí no futuro, sobretudo com relação aos títulos, como eu já citei. Dá uma olhada nessa contradição, no sentido de eu quero estimular aqui, mas ao mesmo tempo eu não quero estimular a natalidade ali, acolá. Já? E a importância, a partir desses números aqui do Sudeste e também do estado de São Paulo, se vocês forem dar uma olhada nas matérias que eu indiquei, vocês vão ver que os números são preocupantes, é algo completamente novo que nós temos que ter, obviamente, essas informações se queremos, lógico, uma política pública de verdade. Tá? Esqueçam aí as questões políticas, ideológicas, pensa naquilo que foca no vestibular, natalidade, mortalidade, a população envelhece, né? O número de filhos diminui, uma pandemia, obviamente, o número de filhos diminui, e é por aí que a gente vai alinhando, focado nesses grandes vestibulares, certo? Até aí nosso próximo encontro, um abraço a todos, tchau!